atrás aqui para a gente poder sortear. Quem já aprendeu em algum momento, só para a gente com o nome, por favor, para poder concorrer. Bom, nós vamos começar aqui, 7 horas, 7h30, para a gente poder estar iniciando aqui numa boa. O que a gente vai falar hoje à noite? Sobre procrastinação. Pois é, a procrastinação é algo que acomete muitas pessoas. A procrastinação está aí de uma forma muito real na vida de todo mundo. Eu escuto semanalmente sobre essa questão da procrastinação. E aí a gente pensou, a gente já fez 1, 2, 3 edições da procrastinação e sempre é algo que a gente está falando ao longo dos estudos. Por quê? Porque ela literalmente atrapalha. Literalmente ela faz com que você não saia do lugar, ela faz com que você gaste uma energia muito grande e você não consegue chegar onde você quer. Então, a ideia na próxima hora a gente está conversando um pouquinho sobre isso. E eu começo com vocês fazendo uma proposta de pensamento que diz o seguinte: que o que perturba o ser humano não são os fatos, mas sim a interpretação que ele faz dos fatos. Ou seja, o fato é o mesmo, mas cada um interpreta de uma maneira diferente. E dentro dessa abordagem, dentro dessa frase, eu convido vocês a olhar essa imagem e me dizer o que vocês estão enxergando. Não tem certo, não tem errado. Fiquem à vontade de me falar o que vocês estão vendo. Um de cada vez, por favor, não estou ouvindo todo ao mesmo tempo. Nada? Vocês não estão vendo nada aqui? Animais, telefone, um poço, uma casa na árvore, uma só, um puxadinho, várias. O que mais? Armas, tanques. Tanque parece um telefone. Relógio. Lembrando que não tem certo, não tem errado. A gente tem aqui uma imagem que nos mostra, e para cada um de vocês chamou a atenção no primeiro momento algo dessa imagem. Ou seja, o que perturba o ser humano não são os fatos, mas sim a interpretação que ele faz dos fatos. A imagem é a mesma para todo mundo. Cada um olhou algo diferente no primeiro momento quando eu lancei ela. Aqui nós temos um telefone, tanque, né? Nós temos 2 animais que parecem 2 armas aqui, né? Nós temos um poço, cachorros, um rinoceronte, uma casa, 2 casas, 3 casas, uma casa de passarinho. Todo mundo ok? Aqui um relógio com rabo, né? Estranho. Montanhas, trigo, plantas, uma árvore aqui e várias outras coisas. Qual é o nosso objetivo com isso? É que vocês possam olhar para isso, vocês possam perceber e saber que naquele momento, naquela circunstância, naquele estímulo que vocês tiverem, é o que vai fazer diferença na caminhada de vocês. Muitas vezes a prova é a mesma, muitas vezes o estudo é o mesmo, mas como cada um encara é que vai ser a grande diferença. Vai ser como cada um vai perceber. Eu comento sempre de uma prova, lá atrás, de muitos anos atrás, de uma menina que fez uma prova de promotor de justiça e saiu da prova e disse: essa pergunta não tem resposta, essa pergunta não tem resposta, essa pergunta não tem resposta. E aí ficou todo mundo em volta dizendo que a pergunta não tinha resposta. Tinha professores, tinha donos do curso, eu estava lá. E eu disse para ela: deixa eu pegar a tua prova. E nisso os professores: vamos lá na prova, vamos fazer não sei o que, não tem resposta mesmo, e não tem resposta mesmo. Eu disse: deixa eu olhar a prova. Eu, psicólogo, não entendo nada de direito, mas vou olhar a prova. Eu olhei a prova e o que dizia ali? Marque a alternativa incorreta e não a alternativa correta. E ela estava fazendo toda uma angústia na sensação, porque ela leu ali naquela questão que é correta. Ou seja, a interpretação que ela fez naquele momento foi uma interpretação errada para aquela prova. Enquanto outras pessoas podem ter feito de alguma maneira a interpretação da resposta correta. Então, isso que nos leva a pensar
para a gente possa trabalhar um pouquinho sobre assim, como cada um percebe a sua procrastinação. E aí a gente pensa o seguinte: o que queremos? O fim da procrastinação. E quando queremos? Amanhã, né? Afinal de contas, somente amanhã nós vamos terminar com a procrastinação. O ato de procrastinar nada mais é do que o atraso voluntário de alguma tarefa importante, ou seja, o velho e bom empurrar com a barriga, eu deixo para depois, e sempre tenho aquela impressão e aquela sensação de que vai dar tempo para depois. É um pouquinho mais, é um pouquinho mais, é um pouquinho mais, ali vai dar. E aí chega lá no final da tarde e não deu. Vai um pouquinho mais, vamos lá, e não dá. Final de semana as pessoas sentam para estudar, assim, o final de semana é longo. Chega no final de domingo e pensam, não estudei nada. Passou o final de semana inteiro, eu estava sempre no próximo turno, sempre para ir para o próximo turno estudar, e aí a coisa fica perdida. As pesquisas reconhecem que é muito mais por trás da questão da procrastinação. Indicam que procrastinação tem níveis mais elevados de estresse, porque a pessoa fica sempre se cobrando, sempre querendo um resultado diferente, sempre buscando algo para que ela possa ter uma resolução daquilo que ela está querendo, né? E pouco sentimento de bem-estar, porque fica aquele bichinho, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, e acaba não fazendo ali naquele momento. Muito bem. Quando a gente fala de estudo, se você conversar com alguém, você vai ver que essa pessoa em algum momento procrastinou. Em algum momento ela deixou de fazer algo, em algum momento ela empurrou com a barriga aquilo que estava ali. E o que acontece? Que atire a primeira pedra quem nunca procrastinou na hora de estudar. Aqui um pequeno ciclo da procrastinação que diz o seguinte: em função de trabalho, chega no trabalho e vê o que precisa fazer, decide ir tomar um café, volta para a mesa e abre o e-mail, entra no Facebook, sai das redes sociais e entra na internet, checa o Facebook mais uma vez, levanta para beber água, vai ao banheiro e começa uma conversa, volta para a tarefa importante somente no final da tarde e se desespera porque o dia acabou e você não fez nada. Você vai girar isso de um jeito que vai ser muito nocivo. E quando você vê, você não tá nem se dando conta que você está fazendo isso. Redes sociais é algo extremamente prejudicial. Hoje em dia, as redes sociais como um todo, elas têm a sua função e principalmente na questão do estudo, ela tem a função de destruir o estudo. É só 5 minutinhos, é só 2 minutos na rede social, é só mais uma olhadinha e quando eu vejo, passou a manhã inteira e eu estou na rede social. Quando eu vejo, passou o dia inteiro e eu estou na rede social. Quando eu vejo, passou o final de semana inteiro e eu fiquei na rede social. Mas eu já ia estudar. Eu já ia ali fazer aquilo que eu tinha que fazer, porque eu ia começar a estudar em um determinado momento. Procrastinadores Anônimos, reunião de hoje à noite foi adiada e será remarcada, né? Primeira vez que eu fiz essa palestra sobre procrastinação aqui na Saraiva, eu tive várias pessoas escrevendo no Face, lá no convite da palestra. Não consegui ir porque eu procrastinei. Não consegui porque eu fiquei me enrolando e não cheguei na palestra a tempo, né? Então, isso faz parte do jogo. Muito bem, nós vamos olhar e vamos pensar o seguinte: todos nós temos uma racionalidade. Vamos imaginar como se nós estivéssemos navegando, como se nós estivéssemos no nosso navio e colocando ali, naquele momento, uma decisão que eu tenho que tomar, porque quando eu paro de procrastinar, automaticamente eu tomo uma decisão. Quando eu vou estudar, eu tomo uma decisão. Decisão essa que não é barbada. Se fosse barbada, vocês não estariam aqui hoje de noite com essa friaca toda que fez esse final de semana e hoje que deu uma melhoradinha. Então, porque nós não vamos conseguir de alguma maneira. Então, eu preciso tomar essa decisão. Tem que ser uma decisão racional. O que acontece? Muitas vezes a nossa decisão racional passa pelo seguinte: cérebro de um não procrastinador. Eu faço coisas que têm sentido, eu penso a longo prazo e não sou uma criança. Ou seja, eu vou fazer aquilo ali naquele momento para que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível. O que eu busco nesse momento? Quando eu procrastino, eu busco uma gratificação instantânea. Algo que me dê um bem-estar, algo que me gere, naquele momento, uma sensação boa. Que nada mais é do que a rede social. Eu estou ali, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu vou lá dar uma mexidinha, olho uma coisinha aqui, olho uma coisinha lá, e eu tenho essa gratificação. Eu vou estar no meu comando do meu barco, dizendo o seguinte: essa é uma ótima oportunidade de finalizar algumas tarefas. O macaco da gratificação vai te dizer: não, agora não.
essa é uma ótima oportunidade de começar a estudar. Não, agora não. Por quê? Porque o que eu vou ganhar um montão de tempo para que ela aconteça, eu não vou ter uma gratificação. De alguma forma, buscar essa gratificação instantânea na nossa cabeça. Só que lá pelas tantas, a gente começa a ver que a gente está muito perto de fazer aquilo que a gente precisa fazer. E aí, a gente tem o monstro do pânico que vai nos determinar que a gente possa se mexer. Depois eu vou falar para vocês, isso é de um TED que um americano falou, de um jornalista americano. Vale a pena, essas lâminas inclusive são dele, vale a pena vocês olharem o TED dele depois, que é muito legal. Então é o seguinte, ele fala exatamente isso, que vai chegar lá pelas tantas e vai chegar o pânico e terror, porque eu tenho que fazer. Lá pelas tantas eu preciso terminar o negócio. A prova está chegando ali. O material eu tenho que entregar. O trabalho eu tenho que entregar. E está chegando o dia. Eu falo e me coloco na posição, sou humano. Eu tinha que terminar meu livro, o livro que eu lancei agora no final do ano. E a editora me disse, você tem até final de semana que vem para me entregar o livro. Muito bem. Eu pensei naquele final de semana, vamos terminar o livro. Tenho sexta-feira o dia inteiro, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro para terminar o livro. Chegou o domingo, às 6 da tarde, eu mandei um e-mail para a editora. Posso atrasar? Por quê? Porque eu fiquei lendo e relendo algumas coisas e refazendo algo que não precisava refazer. Estava pronto. Mas lá pelas tantas eu achava que eu podia melhorar. Até uma hora que a editora me disse, para de reler. Se tu vai reler, tu não vai entregar esse livro nunca mais. Escreva, termine e nos entregue. Revise e nos entregue. Muito bem. Fui lá, entreguei, e lá pelas tantas a coisa andou nesse processo todo. Por quê? Porque bateu o pânico. Tinha data para entregar. Se eu não entregasse naquele momento, não ia sair na data que se precisava para um evento. Então, vem lá o monstro do pânico e determina o que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente está ali dirigindo o nosso barco, e o macaco da gratificação está ali, e o monstro do pânico está sentado ali, numa boa também. Ou seja, não apavorando nada, não apavorando ninguém. Por quê? Porque ele está ali de boa. Nada mais é do que os nossos pensamentos e a nossa mente aqui também. O que acontece? Lá pelas tantas ele diz para o macaco... detalhe, né, gente? Voltando aqui um pouquinho. Aqui vocês estão vendo que lá pelas tantas o racional larga a mão e deixa o macaco da gratificação ficar levando o barco ali para frente. Lá pelas tantas, o monstro da gratificação, o monstro do pânico, determina que a gente precisa fazer isso. Determina que a gente precisa andar, determina que a gente precisa evoluir naquilo que a gente está fazendo. O que acontece? Todo mundo entra em pânico. A gente entra em pânico, o macaco da gratificação entra em pânico, todo mundo entra em pânico. Porque eu preciso fazer. Um pequeno detalhe de que, na hora do pega para capar, o macaco vai embora. Ele se manda e vai para uma floresta e vê a vida dele lá. Por quê? Porque que se vire a pessoa que está ali, de alguma forma, no comando das suas coisas. Ou seja, a gratificação instantânea desaparece, ela some naquele momento ali e fica tranquilamente aquela situação no qual você tem que fazer, que é a tua parte, que é de alguma maneira poder levantar e reagir diante daquela circunstância. Isso, gente, é o que normalmente vai acontecer. Eu faço por uma questão instantânea e de alguma maneira ela vai e se manda lá pelas tantas. E eu preciso ter essa noção e essa percepção porque eu estou no controle das coisas. Eu sou o piloto da minha história. Eu faço acontecer. Eu busco as coisas para acontecerem do jeito que eu quero. Fernando, mas olha só, nem todos os dias eu estou afim. Sim, nem todos os dias a gente está afim. É assim mesmo. Muitas vezes a gente procrastina por isso, porque a gente espera uma coisa de linearidade. Todos os dias eu vou funcionar do mesmo jeito. Se eu não funcionar do mesmo jeito, eu paro. Gente, nós temos instabilidade. Um dia da caça, outro do caça. E sempre nós vamos estar funcionando da mesma maneira. Hoje não deu, amanhã eu preciso compensar. Amanhã não deu, eu preciso compensar 2 dias depois. E eu preciso ter esta percepção na minha cabeça de que eu vou estar trabalhando com a lei da compensação. E que aquilo que eu estou me propondo a fazer não é descascar a banana. Estudar para um concurso, estudar para uma prova, estudar para um vestibular, é descascar cebola, não é banana. Banana madura, se descasca rapidamente, se joga a casca no chão, a gente pode cair de cara no chão. A cebola tem lá, fede, ela tem, faz tu chorar, e quem tem problema na mão ainda faz cortar com aquele líquido branco dela, faz rachar os dedos.
Então, o estudo para concurso, o estudo de uma preparação para algo que você está buscando, é algo que você vai construindo. É algo que você vai chegar até onde você possa atingir o que você quer. Então, de barbada, não tem. As pessoas dizem assim, tu é muito realista. Eu digo, eu sou realmente... Não, as pessoas me falaram, não é realista, perdão. As pessoas me dizem, tu é muito pessimista. Eu disse, não, eu sou realista. Eu não fico vendendo ilusões, muito menos dizendo para as pessoas que é fácil passar em concurso. Isso eu não digo para as pessoas. E não importa que concurso, não importa que prova a pessoa vai fazer, porque não é fácil. Requer dedicação, esforço, baixar a cabeça, tirar o macaco da gratificação da frente e não deixar também que o monstro do pânico faça a sua trajetória. E sim, eu posso olhar para isso e possa ver que eu estou querendo buscar isso. Eu estou buscando essa situação. Muitas vezes a gente joga para o outro uma pergunta: como eu faço tal coisa? Enquanto muitas vezes eu vou ter que me mexer. E eu preciso me mexer. Eu posso tranquilamente acompanhar, eu posso estar caminhando junto com vocês, mas essa é uma decisão da vida de vocês. Na medida em que você vai olhar para lá e vai ver que você precisa estar no comando da sua história. Você precisa identificar quais são os macacos de gratificação que você tem à sua volta. O que realmente lhe faz sair do foco. O que realmente lhe faz, ele leva a tirar um pouquinho a sua trajetória que você está buscando. Ah, é o externo? Será? Será que é o externo? Será que sou eu? Existem estudos que determinam que a procrastinação tem um lado positivo. Qual é o lado positivo da procrastinação? Eu li um estudo há pouco tempo que a pessoa falou: eu deixo para a última hora. Porque até a última hora eu deixo a minha cabeça funcionando para ter novas ideias, para que eu possa chegar lá e fazer da melhor maneira possível. Ok, tem uma corrente que determina que procrastinação tem o seu lado positivo, sem problemas. Se a pessoa consegue conviver de uma forma que ela diz para ela mesma que ela vai ganhar com isso, bom, ok, né? É do jogo, isso aí. Eu particularmente acho mais complicado, eu particularmente acho mais delicado de alguma forma, de alguma maneira, você permitir com que deixe para os 45 do segundo tempo e que alguma coisa aconteça. O que vale? Quais são os estágios da procrastinação também? Falsa segurança, isso não precisa ser feito agora, vou relaxar por enquanto. Preguiça, acho que devo começar a pensar em fazer. Desculpas, não estou muito, eu estou muito ocupado agora, é só uma pequena pausa. Essa pequena pausa é fantástica. As pessoas estudam e elas têm uma pequena pausa. Eu recomendo e digo para as pessoas: coloquem o despertador a funcionar na pausa. Se deem 10 minutos, 15 minutos e bote o despertador a tocar longe de você. Que você levanta e vai lá para desligar o despertador e automaticamente você sai daquele circuito e já resolve. Tem um programa que determina que se você pode botar para quando você acorda, se você tem dificuldade de acordar, você determina que ele só vai parar de tocar se você solucionar uma charada, se você fizer uma conta matemática e tem mais alguma coisa lá que tranca naquele momento. Então você é obrigado a acordar e fazer a conta matemática, a charada, para aquele troço parar de gritar. E aí você levantou naquele momento e você vai fazer. Da mesma maneira que tem um outro aplicativo que você planta árvores no seu celular. Você deixa ele stand-by, na medida em que ele vai plantando uma árvore, e isso se reverte numa instituição internacional, que lá pelas tantas moedas que a pessoa faz, contribui com não sei quantas moedas lá para uma árvore de verdade. E na medida que ela vai evoluindo nesse aplicativo, as árvores vão ficando mais lindas, as árvores vão ficando mais legais, e aí as coisas vão crescendo desse jeito também. Eu nego, eu ainda tenho tempo, não preciso dormir mesmo. E a crise, eu nunca mais vou procrastinar. E começa novamente. Esta frase, eu nunca mais vou procrastinar, ela é muito interessante. Até a próxima procrastinação. Eu nunca mais vou procrastinar. Até que eu procrastino de novo. Mas é a última vez, eu vou de novo. E assim eu vou até nesse circuito para que as coisas possam acontecer. Se nós olharmos e pensarmos assim, de que eu tenho que observar a minha vida um pouco mais a longo prazo, de que eu estou no comando do meu timão, eu estou no comando da minha história, e que com certeza situações externas vão me seduzir para fazer alguma coisa, eu preciso buscar e saber de que forma eu posso evoluir nessa situação toda. Como eu posso evoluir. As pessoas me perguntam muito: qual é o melhor método para estudar? E eu devolvo: qual é o seu método para estudar? Não existe uma fórmula mágica de método de estudo.
Não existe. Leia tanta solidão. Não existe. Existe um jeito que a pessoa vai estudar. Existe uma maneira com que a pessoa vai fazer. E ela tenha resultado da maneira como ela quiser ter naquele momento ali. Muitas vezes a gente pensa que de repente a procrastinação é um sinal de responsabilidade ou de preguiça. Não, gente, não é. Os estudos mostram que não é uma questão só de preguiça. Não vou fazer. Vocês vão ver daqui a pouco mais que vai vir uma outra frase que determina e nos mostra. A procrastinação leva à depressão. A depressão pode levar a situações muito severas, dependendo do nível da procrastinação, porque a pessoa fica com aquela sensação de incapacidade. Eu não consigo romper isso. Eu não posso, eu não tenho como lá. E aí o que fica o externo? Seu preguiçoso, né? Você é muito irresponsável, eu te dei essa tarefa, você não faz essa tarefa. Porque é mais fácil muitas vezes a gente chegar e sair de uma linha reta de cobrança e daqui a pouco mais entender o que o outro está sentindo ou o que o outro está passando ali naquele momento. Não, quem procrastina coloca tarefas menores na frente de outras mais importantes. Essa é uma das dicas depois que a gente vai falar ali, tá? Empurrar com a barriga é uma característica típica dos brasileiros. Não é verdade. A procrastinação é mundial. É objeto de pesquisa no Canadá e tema de vários livros nos Estados Unidos. Ou seja, isso é uma epidemia mundial. Não é o brasileiro com seu jeitinho brasileiro empurrando com a barriga para que as coisas aconteçam. Não, não é assim que acontece. Quais as consequências de a continuidade de uma procrastinação, gente? Eu vou ter consequências emocionais, físicas e sociais. Sentimento de culpa pelo que não fizeram, né? Ou seja, eu vou ter aquela culpa que vai estar ali me corroendo por aquilo que eu deixei de fazer. Eu vou ter estresse e ansiedade. Eu vou ficar estressado e eu vou estar ansioso porque eu tenho que sempre terminar aquilo que eu preciso terminar. Eu vou ter um comportamento depressivo, como eu falei para vocês. Eu vou ter dor de cabeça, reações físicas, dores estomacais, aumento da pressão arterial, porque o estresse vai te levar a tudo isso, prejuízos profissionais, baixa produtividade e conflitos nos relacionamentos, porque sempre aquela coisa de eu vou para lá, eu vou estudar, eu vou indo, e eu sempre abro mão de outras coisas e acabo não fazendo aquilo que eu preciso fazer. E aí o troço vai indo de um jeito não muito legal. Faz sentido isso para vocês? Tem coerência nisso que eu estou falando para vocês? Quando a gente para e pensa que a gente terminou de descascar o saco de cebola, a gente olha para o lado e vê que tem um caminhão de cebolas para a gente continuar descascando no nosso processo de mudança. Mudança é legal, mudança é importante, mas mudança é hábito. Mudança eu preciso fazer ali de um dia após o outro. A gente pode pensar o seguinte: eu tenho o hábito de estudar? Tenho. Eu tinha dificuldade de estudar? Tinha. Eu tinha facilidade de estudar? Tinha. E eu preciso saber como eu vou funcionar. Porque muitas vezes a gente vai parar e ter que mexer e remexer no nosso comportamento para que as coisas andem diferente. Eu não tenho o hábito de estudar, eu nunca estudei, eu tinha... Mais fácil, eu vou tranquilamente passar numa prova. Eu sempre fui bem na escola, sempre fui bem na faculdade, vestibular da URGS eu passei, isso não sou eu, isso é um sobrinho, por isso que eu posso falar. Vestibular da URGS ele passou de cara, área do direito, vou fazer concurso para juiz do trabalho. Muito bem. Resumo da ópera, ele mudou de curso, ele está fazendo engenharia da computação hoje em dia. Fez 1, fez 2, fez 3, fez 4. E aquela facilidade que ele achou que ele tinha, servia até um pedaço. Não para passar, mas numa prova onde tinha um bando de gente. Ele pensou que não era bem isso que ele queria, né? Aí ele foi lá e está fazendo uma outra faculdade nesse momento. Crítica zero, gente. É só uma questão de mostrar para vocês o quanto muitas vezes a gente está lá, olhando para isso e vendo. Bom, eu não tenho o hábito, de repente, de estudar. Eu não tenho a facilidade de estudar. Mas eu quero estudar. Concurso, vestibular de medicina, outras coisas que você quer na sua vida, que dependem de estudo e determinação, você tem um preço para pagar. 90% das pessoas que sentam na minha frente, elas querem o resultado, mas elas não querem pagar o que elas têm pela frente. Então, tu está lá com um adolescente de medicina. Vamos lá, vamos estudar? Não, eu quero ser médico. Não, essa parte não pula. Qual é a parte que não pulou? Não pula. Essa parte não pula. Tem que estudar. Não, mas não dá para ser médico de uma vez? Não, não dá, cabeção. Volta e estuda. Mas estudar dá trabalho, né? É verdade, dá trabalho. Bingo. Mas eu não sei se eu quero. Então tu não quer medicina? Não, medicina eu quero. Se me oferecer uma vaga, eu quero. Da mesma maneira, uma vez eu escutei:
tem uma vaga de juiz federal aí pra mim? Eu digo, eu? Aonde? Não, se tu tiver, eu quero. Não quero estudar, mas eu vou chegar lá como juiz federal. Me serve. Eu digo, claro. Claro que eu tenho uma vaga bem boa. Aqui, ó. Toma ali, vai estudar. Ou seja, você poder olhar e perceber isso, de que faz parte do jogo, que é muitas vezes a gente quer a gratificação instantânea, a gente quer lá o resultado instantâneo, e vai chegar onde? Lugar nenhum. Quem passa, gente, não venham com essa percepção e com esse entendimento que as pessoas conseguem passar, elas passam rapidamente, sempre tem alguém que passa, sempre tem alguém que vai lá na frente e já passou, ele tem mais facilidade do que eu. Não, é assim que funciona. Eu trabalho com concurso há 20 anos. Eu não encho uma mão de pessoas que realmente têm facilidade e pegaram muito pouco material. Eu posso dizer para vocês o seguinte, que todas as pessoas às quais foram ditas, você teve facilidade para passar num concurso, essas pessoas começaram a estudar antes de se formar. E quando se formaram, elas foram lá e passaram, e todo mundo pensou, se formou se formou já passou? Quando não precisava dos 3 anos? Sim, mas ele vinha correndo antes. Tem uma situação que eu acompanhei, que a menina passou para o promotor, e o irmão dela estava na faculdade, e disse, num dia no curso nos falou, que ele estava vendo o sofrimento dela, que ele não queria esse sofrimento, ele já tinha começado a estudar no meio da faculdade, ele saiu da faculdade, foi lá e passou tranquilamente. E todo mundo, meu Deus, ele é um gênio. Não, ele é esforçado. Enquanto estava todo mundo fazendo um monte de coisa lá na época da faculdade, ele estava estudando para poder chegar lá e ter o resultado que ele queria. Então não existe mágica, não existe a situação. E claro, né, gente, detalhe, vocês certamente irão ouvir de alguém, né? Sempre tem aquela tia, sempre tem aquela avó, sempre tem aquele parente que te pergunta, tu está estudando ainda? Tu não passou ainda? Mas sabia que o filho da vizinha do papagaio do periquito já passou? Sim, sabia. Né? Qual é a diferença? A diferença é uma só. Para quem pergunta, esquece e toca a bola para frente. Nem vai se lembrar. Para quem recebe a pergunta, fica remoendo. E fica se questionando quão incapaz eu sou naquele momento ali. Por ter escutado isso até porque a filha da vizinha passou. Passou para quê? Não sei, mas ela passou. Pergunta para quê? Não importa, ela passou. Cara, não é assim. Cada coisa funciona de um jeito, cada maneira funciona de uma maneira. Vai ficar redundante, mas é isso aí. Por quê? Porque eu preciso ter essa percepção. E, gente, isso que eu falo para vocês pode parecer uma coisa caricata, mas eu escuto muito quando as pessoas são pressionadas. E elas chegam e dizem, eu tenho raiva da vizinha. Tá, mas tu conhece a vizinha? Nunca vi. E o filho que passou, não sei quem é, mas tenho raiva dela. Por quê? Porque certamente sempre tem alguém dizendo que o filho da vizinha passou. Né? Não assumiu, mas passou. Né? Bom, passagem está passando em tudo que é lugar hoje em dia, né? Classificar que é o problema. Hoje em dia é bem diferente de quando eu comecei na época de trabalhar com concurso, que passar e classificar é uma coisa mais ou menos próxima. Hoje você passa e você tem algumas dificuldades de classificar. Muito bem, vamos pensar em algumas coisas que a gente pode fazer para não procrastinar. Agora vocês vão ver aqui, vai abrir uma cartola mágica, vai abrir agora uma caixinha de pirlim-pim-pim. Trarei as soluções mágicas para a vida de vocês e vocês com certeza irão a partir de amanhã não procrastinar mais. Muitas vezes a gente se decepciona, é verdade. A gente procura um negócio, a gente procura um coach, a gente procura um curso, a gente procura um psicólogo, a gente procura algo na solução do negócio. Não tem solução do negócio. Vocês vão ver das minhas últimas lâminas fazer isso e quando você olha você desanima. Porque lá pelas tantas começa a acontecer algo que não é legal, porque se torna maçante, se torna muitas vezes uma certa dificuldade. Saber priorizar tarefas inadiáveis e reconhecer as possivelmente adiáveis deverá reduzir a lista. Muitas vezes a gente fica no imaginário da procrastinação, que eu tenho que fazer 50 trilhões de coisas, eu preciso fazer. Coloquem no papel, botem no papel o que vocês têm para fazer, estabeleçam a lista de coisas que vocês têm para fazer, cortem aquelas que não são mais importantes naquele momento. E eu dou garantia para vocês, disso eu dou garantia, la garantia nidio, não, nessa eu dou garantia. Se vocês botarem lá, vocês vão ver que vocês vão cortar muitas coisas e vocês vão conseguir agilizar um pouco mais a tarefa de vocês no dia a dia de vocês. Ajuda muito reconhecer que o alívio do adiamento é momentâneo, quando é comparado à duração do estresse que causa no acúmulo de tarefas. Você naquele momento tem um alívio, mas se você pensar o que está acumulando no dia a dia ali, o que está levando e muitas vezes até mesmo a discussões, pode ser uma coisa muito ruim.
Estabelecer prazos internos, ou seja, para você mesmo, parece funcionar melhor do que os limites impostos externamente. Eu sempre falo que uma cobrança interna muitas vezes é mais fácil de se lidar do que uma cobrança externa, né? Volta a fita. Errado. Uma cobrança externa é muito mais difícil de lidar do que uma cobrança interna. Por quê? A cobrança externa... Não, errei de novo. Volta a fita. Externo a gente diz para parar. O interno a gente não consegue. Agora fui na minha linha de raciocínio. Então assim, eu vou parar e pensar assim, ó, que o externo eu posso dizer, sai para cá, sai para lá, sai para lá. O interno vai ficar me remoendo. Concursandos, estudantes, têm um dom. Eles passam o dia inteiro se chicoteando em relação ao que eu não consegui fazer, eu estudo. Pá, pá. Detalhe, na ponta do chicote tem uma gilete. Eu sou do tempo da gilete. Você vai lá e você dá-lhe uma chibatada a mais, suas costas ficam totalmente cortadas e sangrando. Vocês acham que terminou? Não, não terminou. O estudante vai lá e deita numa cama de salmoura. E acorda no outro dia pensando que ele devia ter feito mais, que ele podia ter feito mais, que ele deveria, e muitas vezes ele acaba se arrebentando nisso. Eliminar as possíveis distrações imediatas contribui para manter o foco, ou seja, eu preciso estar ali naquele direcionamento. Gente, tenham presente uma coisa, alguma coisa sempre vai estar chamando mais atenção para vocês do que o sentar e estudar. Eliminem isso, tirem da frente, coloquem aquilo que é importante. Eu já ouvi que o vizinho tirando lixo é mais importante. Eu já ouvi que o barulho de cima é mais legal. Eu já ouvi que o motor do carro do meu vizinho, que eu não sei nem quem é, não sei nem que carro é, legal quando ele liga. Ou seja, a minha atenção está totalmente flutuante e eu não vou conseguir chegar ali onde eu preciso chegar. E o foco que é importante, eu acabo perdendo. Aliás, começar é parte importante para minimizar a procrastinação. Tente encarar o que precisa fazer por qualquer lado positivo que a atividade tenha ou que possa advir como consequência. Isso não é uma questão assim, vamos pensar positivamente, vamos parar de procrastinar. Não, gente, não é uma questão de pensamento positivo. Se fosse uma questão de pensamento positivo, provavelmente vocês não estariam nem aqui na minha frente. Vocês estariam pensando positivamente, ia dar tudo certo, vocês não iam procrastinar, vocês não estariam procrastinando, né? E sim é uma questão de eu poder baixar a cabeça, sim é uma questão de eu poder de alguma maneira, de alguma forma, levar a coisa adiante como eu preciso levar. Nunca presumir que outras pessoas irão cumprir as tarefas que são suas como desculpa para não realizá-las é um bom começo para evitar decepções. Aqui me faz lembrar aquela história das pessoas que vão fazer um piquenique e que todo mundo tem que levar 1 litro de leite. Vocês conhecem essa história? Não? Todo mundo tem que levar 1 litro de leite, que era para todo mundo ter o lanche. Uma pessoa pensa de que se eu levar 1 litro d'água, não vai fazer diferença. Afinal de contas, tem tanta gente lá no piquenique que 1 litro d'água no meio de um monte de leite não vai fazer falta. Moral da história, todo mundo leva água porque todo mundo pensa do mesmo jeito. E o que acontece? Nada. Não, você não tem lá naquele momento o leite para tomar, você de alguma maneira vai ter a água para tomar. Então, detalhe, põe o lixo para fora, lave a louça ou guarde o carro antes que o lixo na cozinha. A louça na pia ou o carro na rua começa a incomodar ao ponto de você deixar de estudar. Tudo é mais interessante naquele momento do que sentar e estudar. Eu vou estar ali e vou ver que limpar um banheiro é melhor. Já tive como dizer assim, ó, preciso lavar roupa. Naquela hora? Sim, naquela hora. Por quê? Porque foi a hora que eu me organizei para isso. Tá, mas você não pode lavar... Não, porque daí a vizinha... Quantos vizinhos você tem? Nenhum. O que vizinho você tem? Vamos lá e vai estudar, depois você lava a roupa. O lixo. Depois eu tiro. Tira de uma vez. Vamos lá, senta. Aí fica o lixo, fica olhando pro lixo, o lixo fica me olhando, fica olhando pro lixo, fica olhando. Não adianta nada. Você não vai sair do lugar nunca, né? A hora de começar é agora, sem ficar para depois do jantar, do almoço, das férias, do ano novo, que é aquelas premissas que a gente vai estar lá no ano novo. Ou seja, do ano novo eu sempre vou fazer diferente. Eu falo isso sempre na minha palestra de dezembro e digo para vocês. Vocês sabem quanto tempo dura um ano novo? 7 minutos. Que número cabalístico, Fernando? Por quê? Não tem nada de cabalístico. É o tempo que você leva normalmente para cumprimentar todas as pessoas que estão à sua volta. Feliz ano novo, e aí você olha para lá, está a pia louça cheia de louça. Você tem que ir lá olhar. Terminou o ano novo, né? Parabéns, feliz ano novo, brinda. Olha para o lado, tem que guardar. Normalmente quem faz o ano novo na sua casa tem tudo para lá para guardar, né? Como todo mundo sabe. Então, o lance de começar, a gente vai começar agora para que as coisas aconteçam e não que a gente vai empurrando com a barriga de uma forma que não é legal. Como eu disse para vocês, eu tirei uma caixinha
cheio de pirlim-pim-pim. Quem se lembra do sítio do Pica-Pau Amarelo do pirlim-pim-pim vai saber. Quem não se lembra não vai saber, né? Porque isso aqui foi do tempo do Ariri Pistola, lá atrás, né? E meu pai me falou, eu não sabia também, tá? Vocês fiquem bem tranquilos, isso aqui ele me falou. Tô brincando, é óbvio, né? Isso deve ter uns 40 anos para trás. Então assim, a gente vai estar olhando para isso e vai estar começando. Eu vou estar me predispondo a fazer aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu preciso fazer. Cumpriu a tarefa, precisa relaxar e não fazer nada até a próxima tarefa. Aqui tem a pesquisa, de onde veio essas dicas aí, que é algo que eu compartilho bastante, algo que eu vejo como situação bem importante para que a gente possa terminar ali de fazer o que a gente está fazendo. Muito bem. Entendendo tudo isso dessa maneira, percebendo tudo como funciona, eu posso parar e pensar o seguinte: eu preciso mudar. Eu preciso modificar esse pensamento. Eu preciso alterar esse jeito de funcionar. Eu preciso deixar de procrastinar. Só que isso passa por pensamentos. Isso passa por emoções. Isso passa por comportamentos. Então, nossos pensamentos têm uma influência controladora sobre nossas emoções e comportamentos. O modo como agimos ou nos comportamos pode afetar profundamente nossos padrões de pensamentos e nossas emoções. E tudo aquilo que a gente pensa, pode ser monitorado e alterado. Aqui um exemplo mais rápido é o seguinte: toda situação gera um pensamento, pensamento é esse que gera uma emoção, emoção é essa que gera um comportamento. Muitas vezes eu vou parar, eu vou ter o evento, eu vou ter emoção e vou mexer no comportamento. E não paro para pensar o que eu tenho por trás do meu comportamento. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sinto, deve ter um pensamento por trás. Dificilmente você vai parar e vai ver: eu preciso estudar, tenho ansiedade em relação a estudar. Que pensamento tem por trás disso? Vários. Um deles normalmente é: tenho medo de me frustrar. Tenho medo de estudar, trabalhar e não chegar a resultado nenhum. Então assim, eu posso ter vários pensamentos. E aqui assim, estudar, não vou conseguir, isso não é pra mim. Medo, ansiedade, tensão, e eu vou me comportar, não vou estudar nesse processo todo. Se a gente parar e pensar aqui, um funcionamento de uma pessoa que procrastina. Pensamento automático: nunca vou conseguir. Emoções: tenso, ansioso, frustrado, com raiva de si mesmo. Comportamento: fazer qualquer coisa que me faça esquecer a dissertação, como verificar e-mails, ouvir música. E evento: começo a pensar em minha dissertação e por que ainda não fiz. Então, ou seja, eu vou lá ter todo o circuito de funcionamento do meu pensamento. O que adianta? Eu preciso identificar. Se eu não identificar o que eu penso, eu não vou mudar meu comportamento. Se eu não perceber de que maneira as coisas estão andando, as coisas não vão se modificar. Porque, tranquilamente, eu preciso entender isso. Eu preciso perceber isso de um jeito que vai fazer com que eu tenha maior tranquilidade disso. Papel e caneta sempre são muito bem-vindos para que vocês possam fazer qualquer tipo de processo de mudança. Aqui a gente coloca a situação ativadora, no meio a situação dos pensamentos e as consequências. Para cada situação ativadora vai ter vários pensamentos e várias consequências. E a gente pode estar nominando para poder modificar aqui no meio. Isso eu modifico. O quadrinho é barbadinha. Não é barbadinha de preencher. Primeira especialização que eu fiz em psicologia cognitivo-comportamental, o professor deu isso na sexta de noite: façam para amanhã de manhã, para que a gente possa corrigir, ou corrigir não, para que a gente possa discutir em sala de aula esse material. Muito bem, pensei, 3 linhazinhas, 3 coluninhas, barbado. Sentei para fazer, fiquei me batendo até não sei que horas. No outro dia eu levei para o curso e o professor perguntou: quem fez? 3 ou 4 tinham feito, o resto disse que tinha sido um pouco mais difícil, porque nominar os pensamentos é mais complicado. Eu preciso entender a situação, muitas vezes eu sinto aquilo que está ali e eu preciso entender de um jeito diferente para poder modificar no meu processo todo de entendimento, no meu processo todo de modificação, no processo todo o qual eu vou romper toda a situação da minha procrastinação, que é algo qual eu vou me esforçar para isso. Agora é o momento que a gente pode pensar um pouquinho sobre algumas coisas do qual eu compartilho e que eu julgo para vocês que nesse momento é algo que vocês podem estar pensando também, como uma maneira de lidar com aquilo que a gente vai estar trabalhando na vida da gente. Eu partilho muito da ideia de quando a gente chega aqui nesse mundo, a gente chega zerado. A gente não tem informação nenhuma. A gente não tem absolutamente nada gravado em nosso HD. E eu faço uma analogia com um livro em branco, como se a gente chegasse aqui e fosse nos dado um livro em branco.
Livro esse começa a ser preenchido pelas pessoas que nos criam, por aquelas pessoas as quais nos dão todo o entendimento. O tempo vai passando e esse livro começa a ser escrito também por situações todas as quais eu vivi, as minhas experiências, tudo aquilo que for importante, eu vou colocando no livro ali. Num determinado momento da vida da gente, o livro ele vai estar preenchido com várias coisas. E ele vai estar sendo entregue pra gente, porque toda a responsabilidade desse preenchimento dessa história é nossa, não é de ninguém. Eu me responsabilizo pela minha história, eu me responsabilizo pela minha vida, eu me responsabilizo em fazer as minhas coisas diferentes. Eu vou lá, posso receber o livro, como eu posso pegar o livro que está ali. Só que em algumas páginas desse livro, na medida que eu fui crescendo, estavam escritos lá: insucesso, incapacidade, medo, incompetência e impossibilidade. E nada mais são do que algumas crenças que vão nos limitando a fazer algumas coisas na vida da gente. Só que, lá pelas tantas, em determinado momento da vida, esse livro é nosso. E eu olho para esse livro e vejo que essas palavras estão escritas. Eu posso de repente deletar essas palavras do livro? Não. Eu posso rasgar essas palavras, rasgar essa página do livro? Também não. Fica marcado lá. Se eu deletar, eu estou deletando um momento da minha história. Eu posso de alguma maneira passar um corretivo, eu posso de alguma maneira apagar aquilo que está ali. Vai ficar a marca. Eu apago, mas fica a marca. Ali por trás tem a minha história, ali por baixo tem a minha história. Mas pode ter uma história a qual eu não compartilho muito da minha história, não compartilho muito do meu sentimento. Onde eu acho que em alguns momentos foi criado em sucesso, eu acho que eu tinha sucesso em alguns lados e não insucesso. Eu posso tranquilamente, sendo adulto, virar a página. Virando a página, eu posso escrever a história que eu quero escrever, eu posso escrever tudo aquilo que eu estou a fim de escrever e colocar nessas palavras sucesso, coragem, competência, capacidade e possibilidade. Palavras essas as quais estão alinhadas de acordo com o que cada um pensa sobre si, alinhados com o que cada um quer da sua história e do seu livro. E aí eu vou ter o livro que eu quero escrever e eu vou estar em paz com a minha história. Se em algum momento você ouviu que você é incapaz de estudar para um concurso, se em algum momento você ouviu que você tem que fazer algo muito sobrenatural, procure essa pessoa e dê uma bela de uma sova nessa pessoa, porque nada é impossível. Tudo é possível de ser feito, desde que você se determine. Não é pensamento positivo, e sim um processo de determinação, construído num dia após o outro, para que você possa chegar aonde você quer chegar. Aqui, a gente parar e pensar na procrastinação, cada quadradinho desse determina um momento da vida da gente. Quanto tempo será que a gente tem ainda? Quantos quadradinhos a gente já preencheu, que a gente deixou passar algumas coisas que a gente quer fazer diferente? A vida de vocês, a minha vida, está na mão de cada um. É melhor que a gente possa escrever as coisas, é melhor que a gente possa fazer diferente e não deixar com que o tempo vá passando, as coisas vão acontecendo e elas não vão de uma maneira legal. Muito bem, aqui vocês estão vendo, né? Já fica a maneira, é a foca, né? Que é uma maneira que a gente tem de poder brincar naquele momento. Aí ela está aqui, para quem quiser depois pegar, fiquem à vontade. Quem me conhece sabe da história da minha foquinha velha, está aqui, o pau da minha foquinha, né? Ela era mais antiguinha, depois a gente mandou fazer essa aqui. E no dia que eu fiz uma palestra eu mostrei essa foca. E estava cheio. E uma pessoa perguntei: o que é isso aqui? E uma pessoa: uma morsa. A sorte que era minha prima de verdade, eu disse: fica quieta, guria, não é uma morsa, é uma foca, né? Por quê? Porque eu foco nos estudos. De morsa não tem nada, a pobrezinha tá ali. Só pegar ali também numa boa. Da mesma maneira que se você estiver focado e você persistir, não tem bicho mais persistente na face da terra do que esse. Da persistência, para que você possa chegar lá no caminho do seu êxito, que está aqui eles também para vocês. E os dois estão juntos no marcador de página, para que vocês possam ter ali no livro de vocês também nesse processo todo. Por menos que seja o seu tempo de estudo, estude. Não tenha medo de crescer lentamente, tenha medo apenas de ficar parado. E aqui o que eu disse para vocês anteriormente: se passar em concurso fosse algo fácil, chamaria miojo e não passar em concurso, né? Então instantâneo, somente o miojo nesse processo todo. As redes sociais, onde a gente pode estar vendo todo o material, tem site, tem todas as redes sociais que estão aqui também no verso, onde vocês podem estar achando as informações, estão todas aqui no verso também, né? Onde que está? Essa coisa está para lá. Bom,
Vamos voltar ali nas redes sociais, para lá. Tá aqui. Antes de fechar, vamos fazer o sorteio. Oi? Tem mais aí? Todo mundo preencheu? Bom, enquanto o pessoal preenche, eu vou aproveitando e fazer o convite para vocês em agosto, que a gente vai estar aqui toda... Olha só, o evento é para ser toda primeira terça-feira do mês. Eu não tô maluco, hoje é a segunda, tá? Fiquem tranquilos. A gente teve um pequeno probleminha lá por São Paulo, a gente está aqui hoje. A tendência é que a gente volte para a primeira terça-feira do mês, mas fiquem atentos nas redes sociais, porque às vezes a gente pode ter alguma situação XYZ e a gente acabar não conseguindo estar aqui, mas aí a gente fornece a data nova para vocês, tá? Então eu vou estar falando como enfrentar os fantasmas no caminho da aprovação, que às vezes são muitos e eles são muito legais, que a gente vai estar trabalhando ali os medos, que tudo vai estar num crescente ali naquele processo todo. Tudo bem. 2 juntos. Pô, que sacanagem, 2 juntos que eu faço agora, né? Devolve não, né? Sorteio os 2 juntos. É, mão de vaca, né? Endine Almeida, é isso? Por favor. Momento. Bom, já que veio outro, Luiz Gustavo, por favor. Bom, gente, então fica o convite para vocês. Eu comecei com uma frase que diz o seguinte: o que perturba o ser humano não são os fatos, mas sim a interpretação que ele faz dos fatos. E termino com vocês com uma frase que foi dita por Dalai Lama, que tem a origem de Buda. Buda escreveu a essência da frase. Se pudermos reorientar nossos pensamentos e emoções e reorganizar nosso comportamento, então poderemos não só aprender a lidar com o sofrimento mais facilmente, mas sobretudo, em primeiro lugar evitar que muito dele surja. Fica o convite para vocês em agosto. Obrigado pela atenção de vocês. O material é de vocês aqui, só pegar. Fiquem bem à vontade. Valeu e até agosto. Vocês estão convidados. Obrigado, pessoal.